É melhor estar sozinho, é melhor estar só do que mal acompanhado. Nós aqui falamos o contrário. Ruim com ela, ruim com ele, pior sem ela, pior sem ele. Olá, tudo bem com você? Queremos aqui te pedir desculpa por algumas semanas, né, sem postar conteúdo em nosso canal. Tivemos aqui alguns contratempos, mas estamos de volta aqui para dar continuidade ao tema família. E dentro do tema família, e dando continuidade, nós queremos entrar na questão da consolidação do matrimônio. Nós explicamos nos demais vídeos o que é matrimônio, qual é o objetivo do casamento. Falamos também que o casamento é o único negócio com solidez, que não pode ser medido como se mede ações em bolsa de valores, que ele tem começo, mas não tem fim. Nós defendemos aqui não só a integralidade do casamento, mas a total ausência de quebra dessa aliança, que as pessoas chamam de divórcio, mas é a dissolução do casamento. Então, o grande problema da sociedade moderna, e principalmente nos países onde as leis são mais relativas com relação a questões éticas, ao Estado laico, né? E a esse relativismo familiar que fere diretamente a base do cristianismo, até porque, falando de casamento, nós estamos naturalmente falando de família. E falando de família, nós estamos falando do maior, mais importante projeto que Deus criou para a humanidade. E durante a pandemia, nós tivemos aí o lockdown, tivemos aí uma espécie de confinamento, mas antes da gente entrar nessa questão, nós queremos lembrar você para deixar o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos aí vários links de literaturas que você pode estar comprando pelo site Amazon e estará nos ajudando, até porque esse canal não é monetizado e ele funciona com recursos próprios. Temos também aí um QR Code que você pode estar doando qualquer quantia. Nós não estabelecemos valores. Temos também o link do nosso blog, do nosso site, que é a extensão deste canal, onde ali nós colocamos vários artigos que refletem o que falamos aqui e que é bem interessante para você ir lá e dar uma conferida. Então, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, que fazendo assim, o YouTube vai perceber que nós estamos fazendo um bom trabalho, nós estamos nos esforçando para levar até você um conteúdo que venha não só informar e agregar valor, mas despertar, trazer aí uma reflexão sobre a questão da sociedade moderna. E falando disso, e agora entrando nesse assunto, nessa questão, a pandemia ela deixou algumas mazelas e encobertou essas mazelas, né? Essas anomalias, que foi exatamente quando o IBGE ele não conseguiu medir, pelo menos nesses 2 anos de pandemia, os índices de divórcio e os índices de separação. Depois nós vamos explicar nos próximos vídeos a diferença de separação para divórcio. É sabido de todos que hoje nós temos aí o namorido, nós temos aí a união estável, nós temos aí pessoas que entram dentro de 4 paredes para morar junto, sem que o Estado tome conhecimento, sem que a própria igreja tome conhecimento, e muitas das vezes a própria família não toma conhecimento, e quando vai tomar conhecimento, digo aqui pai e mãe, o filho ou a filha já está morando com outra pessoa. Então, nesse período da pandemia, ela transpareceu algumas coisas que estavam encobertas. Porque foi um momento que as pessoas teve que conviver dia a dia com as suas próprias diferenças. E dentro desse período da pandemia, ficou ali tipo que mascarado uma estatística de que reduziu-se o número de divórcios e aumentou o número de casamento. Na verdade, o IBGE ele não pôde levantar nem uma coisa e nem outra, porque ele trabalhou com estatísticas futuras, com previsões futuras, sem realmente fazer uma pesquisa de campo, porque não poderia, na verdade, fazer essa pesquisa de campo. Nós estávamos no lockdown.
E quando a gente aqui do canal nos voltamos para essa questão, essa anomalia, nós fomos tomados de assalto exatamente pela questão de pós-pandemia, nós nos depararmos com um aumento muito acentuado do número de divórcio. E eu quero aqui me aproveitar de um canal de comunicação de mídia muito conhecido de todos, para não ficar aqui meio que sem tal oficial ou provocar qualquer tipo de dúvida. O jornal O Globo, através da revista Época, ele trouxe uma matéria dizendo o seguinte, que cresce em 54%, né, no Brasil após uma queda abrupta no início da pandemia, ou seja, e 54% após a pandemia cresceu o número de divórcio. Então, se eu entendo aqui que a matéria da revista Época está dizendo o seguinte, cresce em 54% o número de divórcio após uma queda abrupta no período da pandemia. Na verdade, essa queda abrupta, ela não é real, ela não é verdadeira. Existiu uma queda abrupta porque não houve pesquisa. Não houve pesquisa. Eu vou te dar aí um parâmetro para você entender essa métrica. Por que a mulher é muito mais diagnosticada com problemas de saúde do que o homem? É simples. Não é porque a mulher fica mais doente do que o homem e o homem menos doente que a mulher. É porque a mulher vai a um consultório médico mais vezes, em número de vezes, do que o homem. Então é natural que a mulher procure um médico, se socorra da saúde muito mais vezes do que o homem. O homem tem uma resistência muito grande de procurar um médico. E muitas das vezes, quando ele vai procurar um médico, a doença já está no estado avançado e às vezes não dá nem se pode fazer muita coisa. Então, nesse mesmo raciocínio, a gente entende que essa queda abrupta no início da pandemia foi exatamente pela impossibilidade, pelo lockdown, do IBGE e seus pesquisadores de campo levantar esses dados para que essa subida, que já vinha acontecendo muito antes da pandemia, se tornar real e maior. Então, quando a revista Época ela traz essa matéria, não estou aqui desmerecendo a pesquisa, mas fazendo aqui uma comparação racional, nós percebemos que, segundo o levantamento do Código Notarial do Brasil, as separações saltaram de 4.641 para 7.213 entre maio e julho, ou seja, de 2020 para esse período de 2021. E nós temos aqui algumas informações, eu quero trazer para você, eu estou aqui lendo a matéria, que diz assim, ó, após despencarem nos primeiros 3 meses de quarentena no Brasil, os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% entre maio e julho deste ano. Em números absolutos, as separações saltaram de 4.641 para 7.213, segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, CNB/CF. Apenas em junho, a alta foi de 12% em relação ao ano passado. No total, 24 dos 27 estados brasileiros registraram crescimento frente ao mês anterior, com destaque para Amazonas e Piauí, que mais que dobraram os seus divórcios. Então, o Amapá, o Mato Grosso e Rondônia foram os únicos estados da federação que apresentaram queda. Então, em julho, houve 9% a mais desses procedimentos, se comparado a 2019. Então, quando a gente, aqui do canal Atos, nós defendemos a união do casal, defendemos aqui a fidelidade, defendemos a palavra de Deus, que diz até que a morte os separe, é porque o divórcio ele traz uma série de problemas sociais, uma série de traumas. Primeiro, o divórcio ele provoca um prejuízo para o Estado. O Estado ele gasta com divórcio. O Estado tem problema com divórcio. Por que ele tem problema com divórcio? Porque toda vez que há uma dissolução do casamento, seja ela amigável ou litigiosa, o judiciário ele é chamado para mediar esse conflito. O judiciário ele é chamado
já que não há, ou se não houver uma mediação, uma conciliação, o Estado é chamado, por meio de um juiz, por meio de seu juízo, de lavrar em cartório o divórcio, que é a dissolução do casamento. Mas fica uma outra parte que o Estado não tem esse controle de mediar esse conflito ou resolver esse problema, que são os filhos de pais separados. Uma esmagadora maioria de jovens hoje problemáticos, com envolvimento com drogas, com vícios, até com crime, jovens com problema de relacionamento social, que reflete essa ausência paterna, essa ruptura da família. O filho, no dia dos pais, não tem a presença do pai. Isso sem contar aquela separação litigiosa em que aquele pai, aquela mãe que eram amigos se tornam inimigos ferozes, inimigos contumazes. E o filho fica nessa guerra, né, por bens materiais, por partilha de bens. E a gente quer trazer aqui, nessa sequência de vários temas que nós vamos estar apresentando aqui no canal, vamos trazer várias estatísticas, vamos trazer como possamos mediar conflitos. E segundo alguns juízes, eu quando fazia faculdade de Direito, nos 3 primeiros períodos, tive um professor de Direito de Família, né? E ele falando sobre essa questão, ele disse assim: graças a Deus que ainda existe a igreja evangélica, porque senão o Estado teria implodido. Ele chamou a igreja evangélica do maior mecanismo de mediação de conflito do Brasil e do mundo, porque a igreja, por ser defensora da família, defensora da moral judaico-cristã, defensora da solidez desse casamento, defensora do conservadorismo, do regime paternal, do regime de comunhão de bens, em que homem e mulher, embora sejam diferentes, precisam se completar, ministério de uma só carne, até que a morte os separe. Então a igreja, com esse pensamento bíblico, com essa orientação bíblica, ela realmente funciona como uma mediação de conflito. Quantas pessoas procuram pastores, ou líderes, ou membros experientes para desabafar, quando na verdade estão vindo de um consultório de psicólogo, de psiquiatria, quando na verdade o que ele ouviu lá é: seja feliz, se separe, ou aqui usando uma palavra chula, mete o pé, vaza, seja feliz. Não, sempre o conselho é: resista, dê outra face, libera o perdão, aguenta, vale a pena. Porque o divórcio, ele é desastroso na vida do homem e da mulher. E a esmagadora maioria deles só vão se aperceber disso depois que o divórcio acontece. E geralmente deixa raízes de amargura, problemas de ansiedade, traumas terríveis, depressão, às vezes provoca dependência de vício, seja do álcool, seja de drogas sintéticas, ou até vício mesmo de pornografia, noitada, enfim, é um caos social. O divórcio, ele provoca um caos social. Então nós queremos aqui, nessa abertura deste tema, trazer para você essa introdução preocupante, e que nós, cristãos protestantes, não quero aqui usar o termo evangélico, que está muito relativizado nos últimos tempos, nós, cristãos protestantes, nós defendemos não só a fidelidade entre um homem e uma mulher no casamento, mas a consolidação dessa união. Nós não concordamos com o divórcio baseado nos termos bíblicos. É claro que existe, antes que você me pergunte, existe base bíblica para o divórcio? Existe, mas não forçada unilateralmente, não de forma relativa ou negligente ou irresponsável. Nós vamos tratar desse assunto nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos. Mas a palavra que nós queremos deixar nessa abertura é que o divórcio, ele provoca um caos social.
Se você está casado, por mais conflitante que seja o seu relacionamento, é muito mais, não só prazeroso, mas é muito mais vantajoso você tentar mediar esse conflito, parar, refletir, pensar, abrir mão de algumas razões, abrir mão de algumas verdades que para você é absoluta, mas pode não ser tão absoluta quando você vai de encontro à Bíblia, e você vai perceber que a única verdade absoluta é a verdade da Bíblia, e a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio e que o divórcio ele não encontra base bíblica para que ele aconteça de forma deliberada. Então nós agradecemos aí, pedimos que você deixe o seu like, o seu joinha, e nós teremos nesse próximo mês, talvez nós tenhamos aí 2 meses tratando desse tema, vários assuntos, vários tópicos, traremos números, traremos estatística, nós traremos vários problemas advindo do divórcio que a sociedade, a mídia, ela não aborda, porque ela é uma defensora do divórcio. A mídia, ela é relativista, muitas das vezes até ateia. Essa coisa de laicismo, que o Estado é laico, que não se envolve com religião, é uma forma de banalizar aquilo que Deus criou como família por meio do casamento. Então, a gente quer trazer para você uma reflexão, trazer para você ferramentas que você pode se utilizar, trazer para você instrumentos que você pode estar se utilizando para que você não caia na armadilha do hedonismo, seja feliz, da tirania da felicidade. É melhor estar sozinho, é melhor estar só do que mal acompanhado. Nós aqui falamos o contrário. Ruim com ela, ruim com ele, pior sem ela, pior sem ele. Então, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Nós estaremos aqui falando muito sobre a questão do divórcio. Isso aqui é só uma introdução para que você se volte para o nosso canal, nos acompanhe, se inscreva, compartilhe, porque eu tenho certeza que o que nós vamos trazer nos próximos meses vai alcançar você, pode te ajudar, pode inclusive financeiramente te livrar de um grande prejuízo, porque o maior prejuízo do divórcio é financeiramente, muito mais do que emocional, muito mais do que espiritual, muito mais do que psicológico, é muito mais do que uma empresa falida, porque uma empresa pode quebrar e você abrir outra em outro lugar. Um casamento, quando ele fala, quando ele acaba, ele termina, você não vai encontrar a mesma esposa em outro lugar. É muito complicado isso, então nós queremos tentar descomplicar essa ideia que a sociedade moderna tem colocado dentro da sociedade, dentro dos lares, por meio da mídia, por meio das novelas, por meio da programação, que ela é tendenciosa à anarquia, ao caos que o divórcio provoca. Então, valeu, esperamos você na próxima. Estamos juntos aí para tratar desse tema e é isso aí. Muito obrigado.